Então, eu espero que vocês tenham, né, aproveitem ao máximo, né, eu diria que o que vocês puderem aproveitar dessa experiência, porque é uma experiência que certamente marcará, né, a trajetória de todos e todas vocês. Essa universidade recebe vocês de braços abertos, eu posso dizer isso. Obrigada. Eu vou ter que fazer uma coisa, porque ontem me perguntaram por que esses pequenos grupos de invasores que foram para a Índia, Elam, etc., que você evocou, que inclusive entraram no Egito e conquistaram o Egito durante os Ixtos, durante praticamente um século. Por que esses pequenos grupos venceram esses grandes impérios negros, chegando até derrotar o poder no Kemet, que é o que se chamam correntemente de Egito? A outra questão era o seguinte: explique porque você explicou que a busca pelos recursos e o monopólio destes estava na base do racismo como fenômeno estruturante. Mas como surgiu exatamente o racismo? Qual o processo? Os processos pelo qual ele surgiu? Eu encontrei essas perguntas que fizeram as pessoas que estão aqui. Eu direi simplesmente que é uma lástima que eles não tinham perguntado isso ontem. Mas eu vou responder primeiro, antes de entrar aqui, porque é extremamente importante aquilo que eles colocaram. A outra pergunta: que é o que garante essa mutabilidade do racismo que faz dele um fenômeno permanente, como você disse, e tão metamorfósico? Uma questão também que é muito, muito, muito relevante. O racismo se baseia no fenótipo, não no genótipo. Por quê? Ou seja, que é uma questão de aparência física, não uma questão de genes. Por quê? Eu vou dar uma resposta um pouco rápida sobre isso, para poder entrar na outra matéria. Mas eu tenho que responder a isto porque é muito importante. Primeiro, por que esses pequenos grupos venceram esses grandes impérios negros? Bom, vocês sabem que, se vocês olham na história, vocês verão que sempre os grupos de invasores pequenos, bem organizados, sempre derrubaram, sempre, os grandes impérios. Vou dar exemplos que são recentes e que vocês vão poder se relacionar com esses exemplos. Hernán Cortés, ele veio com menos de 500 espanhóis e em menos de um ano derrubou o Império Azteca, que tinha uma população de entre 12 e 15 milhões de habitantes no México. Francisco Pizarro, mesma coisa. Pizarro não tinha nem 600 pessoas quando ele chegou no Cusco e derruba em pouco tempo o Império Inca. Então, um grupo pequeno pode derrubar um grupo império em qualquer momento, mas o problema aqui, essa questão foi, tá bem, mas como surgiu o racismo? Aí é onde está a questão, e que eu claramente, efetivamente, não cheguei a explicar, esclarecer ontem, que são as conclusões às quais eu cheguei. Que o racismo surge de um fenômeno de imposição, de dominação, de luta, sim, luta pelos recursos.
A luta pelos recursos é aquilo que determina a permanência do racismo. Mas o início embrionário, aquele primeiro proto-racismo que surge em torno à luta pelos recursos, ele surge como? Ele surge de uma necessidade social. O racismo, seja onde for que ele brota, é sempre o produto de uma necessidade social. Se um grupo minoritário, que é diferente fenotipicamente, derruba um grupo maioritário que é fenotipicamente diferente dele. Por quê? Por uma razão muito simples. Eu queria utilizar, mas imaginem o seguinte. Os arianos que invadiram a Índia, os hicsos que invadiram o Egito, que eram minorias, mas minorias que impuseram a dominação deles sobre grandes maiorias. Eles estavam fadados a desaparecer, mesmo tendo sido vitoriosos. Porque um grupo minoritário que vence um grupo majoritário, se ele fica aí e está no poder, ele está destinado a ser absorvido em menos de um século pelo grupo majoritário. Isso está claro? Está claro isso? Não, vocês estão me seguindo até aí? Estão me acompanhando? Um grupo minoritário, fenotipicamente diferente de um grupo majoritário, que se impõe a um grupo majoritário, também fenotipicamente diferente, se ele vence e ele se mantém no poder, ele vai sumir, vai desaparecer porque vai ser absorvido. Ele vai ser absorvido. Da mesma maneira que esses grupos, pequenos grupos de espanhóis que vieram aqui, no Brasil, tivessem sido absorvidos se os indígenas tivessem tido sociedades de certas sociedades organizadas, como no México, que garantissem que os espanhóis que dominam fossem absorvidos pelos indígenas. Estamos de acordo? Eles teriam sumido. Em menos de um século, esses portugueses e espanhóis que atacaram todos esses impérios, todos esses povos aqui nas Américas, teriam sumido. Por que não sumiram? Pela mesma razão que não sumiram na Índia, que é pela mesma razão que não sumiram no Egito, pela mesma razão que não sumiram no Irã. Irã, ou seja, atualmente o Irã. Por uma razão muito simples. Porque eles fecharam a base, e eram homens, lembrem-se disso. Porque são grupos militares pequenos, não eram mulheres, eram homens, grupos de 1.000, 1.500, 1.200 homens, menos, inclusive, que conquistam. Eles fizeram algo muito interessante na Índia, e que podemos comprovar, e podemos hoje. Isso que foi uma hipótese primeiramente, hoje podemos comprová-lo pelos marcadores genéticos. O que é o que fizeram? Fecharam a base da população, fecharam a base, a infusão genética desde embaixo e abriram para a difusão genética desde em cima. É isso que vocês aqui chamam de mestiçagem. Ou seja, se uma população de 1.000 brancos, homens,
não permite que os homens negros que eles conquistam tenham relações sexuais com a população feminina branca, fecham essa possibilidade e abrem somente uma possibilidade de que os homens brancos dominantes, que são a minoria, tenham extensas relações sexuais com as mulheres negras ou indígenas dominadas. Eles não desaparecem. Se mantém sempre essa minoria como uma minoria estável. E que acontece na base, que é a base que começa a mudar. Porque a base começa a ser, toda a população que está aí começa a ser mestiçada. Não é o que aconteceu aqui nas Américas. Não é o que aconteceu aqui no Brasil, que em menos de um século, as 500, 600 pessoas que vieram com Cabral, mestiçaram. A mestiçagem forçada, violenta das mulheres, criou toda uma base de pessoas mestiças. Da mesma maneira que na Índia criaram toda uma base de pessoas ditas mulatas. Enquanto eles se constantemente mantiveram a mesma identidade racial e fenotípica. Ou seja, que isso não foi... Está complicado isso? O racismo, então, surge de uma necessidade social, a partir do momento que o grupo minoritário, fenotipicamente minoritário, vence e toma o poder. Para não perdê-lo, ele tem que mestiçar a base e impedir que a base mestice as poucas mulheres brancas que ficam com ele. Não é o caso da África do Sul. Ou seja, quando um grupo fenotipicamente diferente, minoritário, vence uma minoria, ele tem que impor, a menos de perder o poder rapidamente, tem que impor um sistema de apartheid. É por isso que as minorias brancas existem em todos os lugares, como minorias dominantes, e que a base que eles estão dominando é uma base mestiçada, de negros mestiçados, cada vez mais mestiçados, ou de indígenas cada vez mais mestiçados. E é a história das Américas. Ou seja, que se vocês compreendem isso, compreendem por que o racismo se origina em lugares diferentes. Porque se origina pelas mesmas razões na Índia, que se origina no Mediterrâneo, que se origina em cada lugar onde acontecem esses acontecimentos. E, efetivamente, ontem eu não expliquei isto. Porque ninguém me perguntou. E é por isso que Sheikh Anta Diop tinha advertido-me. Insista sobre o fenótipo. Não se ocupe do fenômeno biológico de mestiçagem, que é um fenômeno incidental. Ou seja, que há um incremento da população mestiçada, enquanto há uma estabilidade da população que não é mestiçada. Não é esse o fenômeno no Brasil? Quando se sai da escravidão aqui no Brasil, sair da escravidão oficialmente, em 1888, há uma população negra que sai da escravidão, que é netamente majoritária. Não foi? Vocês conhecem sua própria história. A população negra é netamente majoritária. O que fez a minoria branca daqui? Rapidamente, para não ser absorvida por essa maioria, de 68%, 70%, 75%, importaram brancos. Massivamente e rapidamente. Esse foi o grande projeto da República aqui. Isso você pensa que isso é unicamente brasileiro?
Não, os cubanos fizeram o mesmo, a minoria de brancos em Cuba fez o mesmo, em República Dominicana fizeram o mesmo, e em praticamente todos os países das Américas foi o mesmo fenômeno. E esse fenômeno que dá a você hoje, a Argentina, um país de maioria branca, Uruguai, um país de maioria branca, Chile, um país de maioria branca, e Costa Rica, um país de maioria branca, por importação. Ou seja, fechar a base genética de cima, de embaixo para em cima, e abrir o fluxo genético de cima para embaixo. É simples. O racismo surge desse fenômeno de apartheid, que é um fenômeno de sobrevivência. Os ixos que foram para o Egito não podiam permitir que os egípcios mestiçassem as mulheres arianas, as mulheres ixos. Eles teriam que mestiçar a grande base egípcia. Felizmente, eles foram expulsos depois de 87 anos do Egito. Senão, hoje, Kemet teria conhecido a mesma experiência. E essa é a experiência da África do Sul. Essa minoria branca de África do Sul, olha, quando ela chegou nos anos 1800 e tantos, era holandesa. Vocês sabiam que eles não eram nem ingleses, eram holandeses. A língua que falam os brancos de África do Sul, o afrikaans, é derivado do holandês. Eram holandeses. E quantos vieram? Milhões? Não vieram em milhões, vieram menos de 2.000 holandeses que fugiam Holanda e se estabeleceram lá. E foi o mesmo processo. E no Zimbábue, antigamente chamado de Rodésia, foi o mesmo processo. Então, simplesmente vocês têm que lembrar de uma coisa. Minoria fenotipicamente diferente da maioria dá que apartheid imediatamente, sistematicamente. Apartheid racial. E quando você estabelece o apartheid, é aí que surge o fenômeno de raça, o conceito de raça. O conceito de raça não vem dos italianos de razzia do século XIX, como falam do racismo científico. Não tem nada a ver. Esses são processos puramente naturais, puramente históricos. O racismo surge de um fenômeno histórico. Por isso que a resposta, a jovem que me perguntou ontem se não é ideologia, que é o que é o racismo? O racismo é uma consciência histórica. É isso que o racismo é. Sua pergunta foi muito boa, porque me provoca a explicar coisas que não expliquei. Expliquei muitas outras coisas, mas não estas que são essenciais também. O racismo é uma consciência histórica. Não é uma ideologia. A ideologia você desconstrói, a ideologia é criada intelectualmente. A consciência histórica você não a cria intelectualmente. Ela surge de fatos históricos, como esses que eu estou explicando para vocês. Então, finalmente já resolvimos 2 problemas. Outro é dos recursos. Quando já você tem uma implantação dessa consciência histórica, por que ela se transmuta? Por que ela segue sendo, tem essa permanência? Porque ela é permanente. A permanência é que a razão pela qual as minorias impõem na história, as minorias raciais impõem o apartheid, é para
unicamente para manter o monopólio sobre os recursos. E é isso que mantém o racismo como algo recorrente, que se recicla e que se moderniza e que se transforma e que se metamorfoseia ao longo dos séculos. É que ao longo dos séculos há uma coisa que não muda, é a necessidade de ter acesso aos recursos. E é por isso que os negros são mantidos fora da universidade nos Estados Unidos, fora da universidade nos países americanos aqui do continente, chamados latino-americanos. Eu não sou latino. Sou deste continente, mas não sou latino. Ou seja, que esse é um nome também que vamos ter que absolutamente jogar fora. E a Lélia Gonzalez foi a primeira que falou: vamos a nos chamar de americanos, mas de latinos, certamente não. Então, esse fenômeno a necessidade de acessar os recursos é isso que mantém a permanência. É isso que mantém a mutabilidade do racismo. Porque sem os recursos ninguém pode sobreviver. Então, essa necessidade é a que leva ao apartheid, a que leva à segregação racial, e essa segregação racial se manifesta como? Se manifesta impedindo os negros de entrar na universidade. Por quê? Porque enquanto mais negros entram na universidade, mais você vai ter que dividir recursos com eles. Porque quanto mais entram na universidade, mais se qualificam como médicos, qualificam como engenheiros, como tais, diminui a sua parte dos recursos. E o que temos em países como o Brasil é o monopólio praticamente absoluto dos recursos em mãos de uma minoria de origem europeia. Então, acho que já com isso terminei essas 5 questões. E agora vamos... Estava claro tudo isso? Agora vamos entrar. A razão pela qual eu insisto em esclarecer estes problemas é porque nós estamos acostumados a atribuir ao racismo a uma esperteza, a uma perversidade específica. A perversidade vem quando o racismo tem que exercer fenômenos de exclusão. Aí é onde vem a perversidade, a invenção. Mas o racismo não é perverso em si. É por isso que em Racismo e Sociedade eu disse claramente: o racismo não é negativo em si, nem perverso, nem negativo. Não tem nada a ver com moralidade. O racismo é o que ele é. É um instrumento histórico que estrutura a sociedade e que mantém o acesso aos recursos entre as mãos dessa minoria que tomou o poder aqui por assalto violento, por genocídio, há 4, 5 milênios. Então, não é uma questão de perversidade em si, é uma questão de necessidade histórica, porque enquanto mais... É por isso que a luta é tão dura, porque enquanto mais os povos que estão submetidos ao racismo lutam contra ele, começam a ter êxito em essa luta, mais a resistência incrementa. É por isso que quando Obama pegou o poder e as pessoas aplaudiram, falaram de chegamos à sociedade pós-racial, eu comecei a rir, porque eu sabia que aí é onde ia haver o que chamam o backlash.
Aí é onde ia a começar realmente a resistência. Porque enquanto o negro não está na universidade, não há problema. Quem se ocupa dele? Ele está na rua, tombado na rua, caindo aí, pobre. Mas enquanto já não, ele não é mais pobre, entra nas universidades, começa a disputar as praças dentro das universidades, começa a viajar, começa a ter acesso aos meios de elevar o poder de ingresso de toda a população, todo o povo ao que eles pertencem, aí começa a resistência. Então, Trump não é uma aberração. Também não é uma aberração o que está acontecendo na França, que o movimento nazista de Le Pen, o Frente Nacional, esteja praticamente a bordo não, da presidência da França. Vocês podem olhar bem que depois desse marionete que está aí no poder na França, Macron, olhem bem, que vão ser os nazistas, fascistas, que vão pegar o poder na França. País de liberdade, igualdade, fraternidade, e que o Brexit da Inglaterra não é um movimento econômico, o Brexit é um movimento cultural. Os brancos britânicos falaram, não vamos ser invadidos, da maneira que os húngaros estão dizendo, não vamos ser invadidos, que os italianos estão dizendo, não vamos ser invadidos. E esse é o fuel, esse é o petróleo que está trazendo para o poder todos esses fenômenos que estamos vendo. É qual? Porque estão reagindo a algo, reagindo a processos profundos que estão acontecendo. Então, vamos ver com a questão do marxismo, porque o marxismo exatamente tem uma outra visão da situação. O marxismo não tem essas conclusões. O marxismo diz os marxistas, os sociólogos marxistas dizem que esse é um problema de luta de classes. Eu não nego que a luta de classes sociais exista. Mas estou dizendo também que a oposição racial existe. E que ela é autônoma da luta de classes. Por favor, comece a ler para mim. Comece a ler para mim. Quero que você que tem os olhos melhores que os meus, eu vou fazer minhas intervenções. Comece a ler. Bem forte e daqui para que as pessoas possam ouvir. Página 62. Esse é o livro que hoje estamos... nós aqui temos que discutir hoje. Qual foi a motivação desse livro? Vamos primeiro ver o que está nesse livro, que é muito pequeno, porque era parte de uma obra maior que foi destruída por um furacão. Esse foi porções de 2, 3 capítulos que foram juntados em 1972 e foram publicados nos Estados Unidos e que hoje, recentemente foram publicados aqui no Brasil. Mas é parte de uma obra muito maior que já não existe mais e que uma pesquisa maior que quando esse furacão, que é o furacão de Hugo, de 1989, quando Hugo destruiu uma boa parte de minhas pesquisas, aí eu decidi já não voltar mais para lá. Felizmente, isto foi resgatado de uma maneira feliz, que nem vou falar, mas eu quero que você agora comece... Sim.
As ideias de Marx e Engels sobre o mundo em geral não podem ser dissociadas de seu ambiente e da época em que viveram. Eles nasceram na Europa do século XIX, viveram e trabalharam na Europa do século XIX. O comércio de homens e mulheres de pele negra dizimava a África por cerca de 4 séculos, e sociedades negras na Ásia e Oceania também haviam sido reduzidas a uma ou outra forma de escravidão. Milhões de autoctones, negros e indígenas haviam sido subjugados ou exterminados nas Américas. Milhões de africanos foram levados através dos mares para substituí-los nas minas de ouro e prata e nos campos de algodão e açúcar nas Américas e no Caribe. O capitalismo ocidental estava em plena expansão. A Europa bebia o sangue do homem negro e cuspia o dinheiro em seguida. A expansão incontrolada do Ocidente levou ao desenvolvimento sem precedentes da ciência e da tecnologia no século XIX. Esse processo material foi acompanhado por um fenômeno psicocultural e peculiar, há muito conhecido no mundo ariano, mas que agora se manifesta com força renovada a supremacia branca. Bom, esse século famoso, século XIX, onde surge a industrialização, onde todo esse século de convulsões extraordinárias, esse foi o século onde Marx e Engels escreveram sua obra monumental. Foram grandes pesquisadores, eram grandes periodistas, eram grandes pensadores, e eles construíram a obra em um século onde os navios de escravos ainda estavam chegando a esses países onde eles estavam escrevendo e descrevendo, escrevendo para descrever o que eles pensavam ser a história mundial. Essa obra, ou esse fragmento de obra, pretendia demonstrar que em um momento em que o mundo está em pleno revolução, em que a escravidão negra é a força que ainda é uma força dominante, que esse é o momento em que eles estão escrevendo. E eu me interessei por uma coisa, eu me disse, que é o que eles pensavam sobre a escravidão? Que é o que eles pensavam sobre os negros? E aí eu me deparei com uma obra, que foi a obra, duas obras. Eu morava na França e alguém me sugeriu de ler uma obra que se chama, o título era O Marxismo e a Questão Racial, o Marxismo e l'Asie, o Marxismo e a Ásia. Quando eu li essa obra, eu devo confessar-lhes, eu acabava de sair de Cuba, já com esse problema de compreender que é o que tinha acontecido na Revolução Cubana, por que estava acontecendo aquilo pelo qual eu fui forçado a sair de Cuba. Chego a Paris e em 1965, eu saí de Cuba em 64, alguém me dá essa obra, uma obra de uma senhora, uma historiadora, grande historiadora do marxismo, e ela e outros historiadores, foi uma dupla. E essa obra dizia que Marx e Engels tinham uma visão do mundo no qual a destruição da Ásia, a destruição das Américas, a escravidão
racial, que todo isso era necessário para que a Europa progredisse. É que se a Europa progredia, então havia a possibilidade para que a humanidade tivesse as bases materiais necessárias para que houvesse uma revolução socialista na Europa. E a partir daí, essa revolução socialista criaria as bases para todos os povos de entrarem na civilização. Bom, eu li essa obra realmente me choqueou muito. É uma obra na qual haviam tantas citações, era uma obra bem feita. E 2 anos depois, isso foi em 65, 3 anos depois, me deparei com essa outra obra que ia no mesmo sentido e que tinha citações tão chocantes de Marx e Engels, nos quais eles diziam que a colonização da Índia, a colonização da China, havia que aplaudir a isso. Que a colonização da Algéria havia que aplaudir. É correto? Havia que aplaudir. Porque esses povos incivilizados, esses povos bárbaros, enquanto eles continuassem no estado de barbárie na qual eles estavam, a Europa Ocidental não poderia criar as bases materiais, tecnológicas, para fazer sua grande revolução industrial e logo, a partir dessa grande revolução industrial, ir até o comunismo. Foi chocante para mim isso. Ou seja, que a colonização aparecia aí como algo necessário para que a Europa Ocidental progredisse. A escravidão aparecia como algo necessário para que a Europa Ocidental progredisse. E a partir desse momento eu comecei a fazer realmente pesquisas muito sérias, que me levaram de um choque para outro choque. Porque aí eu caio sobre a correspondência pessoal. Porque agora eu me digo, bom, se isso está nos escritos teóricos deles, quero que a correspondência deles. E aí eu começo a buscar, vou para Genebra, vou para Londres, começo a buscar, pesquisar nos arquivos naqueles países onde Marx viveu e produziu sua obra. Marx viveu todo o tempo, produziu toda a sua obra na Inglaterra. Então, aí se encontra essa correspondência. Mas já essa correspondência tinha sido colocada em livro por outros autores que agora eu começo a consultar. E aí se confirma a minha suspeição. A correspondência deles é uma correspondência onde falam dos negros de uma maneira tão brutalmente racista. Em primeiro lugar, Marx e Engels praticamente nunca utilizam a palavra negro. Eles sempre utilizam a palavra nigger. Você sabe o que é nigger? Eles falavam de os niggers de África, os niggers de... É pejorativo, os crioulos. Inclusive, crioulo não é tão forte. Aqui, quando dizem no Brasil, crioulo não é tão forte quanto nigger. Esse é o termo que eles utilizam de uma afeição, de uma maneira clara. A correspondência deles é algo surpreendente, porque Marx parece acreditar em diferenças raciais e não estão isentos de preconceito racial. Esta é da obra de outro cientista social, Bob Bober. Não estão isentos de preconceito racial.
ele discorre sobre peculiaridades raciais e características raciais inatas. Em seu ensaio sobre a questão judaica, há mais do que simples insinuações de preconceitos. Suas cartas a Engels e as de Engels a Marx, quando mencionam Ferdinand Lassalle, vocês sabem quem é Ferdinand Lassalle, que foi um dos grandes socialistas e era um rival político de Karl Marx. Essas cartas são marcadas por epítetos pejorativos. Não deve ser sugestivo que, em parte alguma dos escritos de Marx e Engels, encontremos qualquer oposição às teorias da supremacia branca de sua época. Nos escritos contra Lassalle, Marx escreve para Engels e Engels escreve para Marx o seguinte: sabe, você viu os cabelos dele como estão encaracolados? Você está vendo as feições deles? Ele é descendente de negros, é descendente de crioulos. E eu começo a ver e a descobrir todo esse tipo de coisa na literatura deles, até que começo a descobrir algo mais poderoso ainda. Eu não sabia que uma das filhas de Karl Marx casou com o que vocês chamariam um pardo. E que Marx foi violentamente oposto. Era Lafargue, que era um afro-cubano. Naquela época, havia um grande trânsito entre pessoas de origem haitiana. Lafargue era de origem haitiana. Dos haitianos que migraram para Haiti quando houve a Revolução na Haiti. E ele migrou para a Europa e se converteu em socialista. E aí conheceu, dentro de todo o movimento socialista, conheceu uma mulher que gostou e se gostaram, mas era a filha de Marx. E que Marx se opôs violentamente a essa união por causa e atacou constantemente Lafargue por ser um descendente de negros. Ao mesmo tempo que eu estava vendo essa correspondência, estava encontrando, dentro dessas correspondências, os artigos deles, escritos que se publicavam nos jornais, o apoio. Estava encontrando duas coisas: uma oposição muito forte à raça negra, um apoio à colonização da África, de Ásia, e, ao mesmo tempo, uma oposição pessoal que eles tinham a essas pessoas que mostravam no fenótipo que tinham uma origem negra. Ele chegou, inclusive, até falar em suas correspondências, uma correspondência em que ele diz, Marx escreve para Engels, ou Engels para Marx, está aqui, vocês verão, se vocês têm esse livro, escreve, tudo isso vocês podem checar, buscar. Naquele momento, Lassalle está se apresentando para ser representante de um município. E eles, rindo entre eles, dizem, o município que ele escolheu é o melhor. Porque olha para os cabelos dele, olha para o fenótipo dele. Ele é descendente de negros. E esse município tem um zoológico. Então, ele é melhor representante para um município com um zoológico. Querendo dizer que ele era descendente de macacos. Esse era o tipo de coisas que eu estava encontrando na correspondência de Marx e de Engels. Uma oposição forte à raça negra. Uma oposição forte à China, que consideravam como países que não tinham história. Vocês se lembram, vocês conhecem a obra de Hegel? Hegel falou, não há história fora da Europa.
Ele disse, não vamos falar de África. Não vamos falar de África. Os africanos estão fora do domínio histórico. Não existem. Hegel escreveu. E Hegel era o grande mentor de Karl Marx e de Engels. Eles miravam a obra de Hegel enormemente. E eles reproduzem esse mesmo discurso quando analisam Índia, quando analisam a China, quando analisam a Java, falam, estes povos não têm história. São povos ahistóricos. Ou seja, que permanecem simplesmente dando, como se diz? Dando voltas sobre si. E a única maneira de romper isso é vir da fora com a violência colonial, a violência imperial dos exércitos da Europa para quebrar e trazê-los forçadamente para a história, para que eles entrem na história, sem a qual, se eles não entram, o socialismo, o comunismo não poderá se estabelecer na Europa e no mundo. Então, essa era a visão que eles tinham. Essa era a visão que eles tinham. Eles acreditavam na raça como um fator de superioridade e inferioridade. E vocês verão, não quero cansá-los simplesmente lendo, mas aí vocês verão que acreditavam. Inclusive, Engels chega até dizer que a raça é um fator econômico. É um fator econômico a raça. E que havia que considerá-la como um fator histórico. Então, eram essas pesquisas que eu estava fazendo e que, felizmente, eu encontrei 2 obras nas quais esses pesquisadores, de uma maneira bem clara e bem minuciosa, tinham examinado os textos. E aí eu não tinha que ler tanto. Olha, sabe, ler os textos de Marx e de Engels é uma foda. Eu, às vezes, vejo marxistas que me dizem, eu li o Capital. Eu sei que é mentira. Que mentira. Quem vai ler uma obra de 80 páginas complicadas, cheias de equações matemáticas, no qual Marx demonstra que o capitalismo é isso? É mentira. Os marxistas nem leem. Nem leem. Nem conhecem a história dos outros povos. Porque é por isso que eu tive esse encontro violento com um desses marxistas aqui nesse país, que é chefe de um partido comunista. Me falaram que haviam 6 partidos comunistas ou algo assim. Ele é chefe de um, se chama Mário Yazzi. E quando era em torno a esta obra que havia que discutir, e quando ele viu que já não se podia mais, porque eu comecei a interrompeu a obra, eu não sabia que ele tinha vindo essa noite com as tropas deles, e eram tropas negras, de um grupo chamado Movimento Negro Socialista, ou Movimento Socialista Negro. E eles, aqui mesmo, esta universidade, isso foi em 2014, eles me atacaram, invadiram a mesa para me golpear. E eu fui protegido, inclusive, pelos jovens negros. Mulheres correram para imediatamente me cobrir contra esses grupos que eles estavam aí tranquilos, esperando o sinal de Mário Yazzi. E criaram uma confusão, um caos. Não sei se alguns de vocês estavam lá. Vocês estavam? Foi uma confusão, não? Foi um caos, não? E que é o que eles queriam? Me impedir de dizer o que eu estou dizendo esta noite.
Mas, bom, 2014, 2019, estou dizendo as mesmas coisas, porque o livro não vai mudar. E a correspondência de Marx e Engels não vai mudar. E os fatos que estou trazendo para vocês não vai mudar. E não é que eu estou assinalando Karl Marx e Friedrich Engels dizendo eles são racistas, mas os outros não eram. Não, eu estou simplesmente dizendo aqui que eram homens dessa época de racismo virulento contra os negros e que eles participavam dessa mesma visão do mundo como os outros, que as teses de Gobineau não assustavam eles, pelo contrário, eles assumiam as teses de Gobineau da superioridade inata dos europeus e dos brancos. Que será a visão deles? Eu não estava nem atacando eles, eu estava simplesmente dizendo, olha o que eles pensavam. Eu não estava nem atacando. E essa obra eu comecei a compô-la nos anos 70, depois de ter saído de Cuba. Por que razão? Porque eu tinha saído de Cuba profundamente machucado, profundamente decepcionado e profundamente chocado de que aquela revolução pela qual eu estava disposto a dar minha vida, para mim Fidel Castro era mais que meu pai, era mais que minha mãe. Olha, ser mais que minha mãe já é muito, mas para mim era isso, e para os negros de Cuba também, que viviam a segregação racial, que viviam em condições... Inclusive, ela conhece Cuba. Conhece. Ela faz pesquisas lá. Eu estou falando do início da Revolução. E que essa Revolução estava levando a população negra cubana para um caminho que era um caminho de destruição de sua identidade. Esse regime chegou até no jornal revolucionário, colocavam como se alisar os cabelos. Alguém com os cabelos não alisados como ela, em Cuba, detinham, arrestavam qualquer mulher negra que tivesse os cabelos crespos. Essas foram as coisas que me chocaram em Cuba. O candomblé foi banido. O carnaval foi banido. Todas as festas que eram as coisas da herança negra foram banidas e atacadas. Eu me dizia, mas como isto é possível? Que uma revolução marxista que propõe a liberação de toda a humanidade termine fazendo isso. E por isso, felizmente, pude sair de Cuba, fugindo através de uma embaixada africana, chegando à França, e assim chego à França, me deparo com essas duas obras que finalmente me explicam que a visão do mundo dos marxistas era essa. Era essa, que o marxismo não entrava em contradição com o racismo, não entrava em contradição com nada disso. Eu tive uma luz, algo me disse, está bem, eles apoiam a escravidão, eles apoiam tudo isso, apoiam a colonização, estão de acordo com tudo isso. Marx não gosta que sua filha case com alguém que era de pele muito clara, hein? Pele muito clara. Não gosta, porque ele é de origem negro. Muito bem, tudo isso está ok. Mas eu quero saber qual é a opinião deles sobre o fato que mais marcou esse século XIX. O fato de liberação mais poderoso
desse século XIX não foi a Revolução Francesa, foi a Revolução Haitiana, de 1804. E quando olhei em toda a correspondência, olhei em todas as coisas, as obras que eu vi, não havia nenhuma só referência, nenhuma só referência a Haiti. E esse silêncio já era revelador. Eles consideraram que a Revolução Haitiana tinha sido um fato contra-revolucionário. Porque eles consideraram que a escravidão desempenhava um papel revolucionário na história. Engels chegou a dizer, sem escravidão não há civilização, sem escravidão não há socialismo. Tudo isso está aqui. Tudo isso está aqui. Então, esse é o conteúdo dessa obra. Não um conteúdo que está tentando criar polêmicas, não. É simplesmente para alertar a população, alertar os intelectuais negros que estão perdendo seu tempo, pensando que o marxismo vai libertar a raça negra. Por quê? Porque eles acreditam numa religião. Perdendo seu tempo. Eu o que gostaria de ver é que nós, como pesquisadores, empregássemos o nosso tempo a saber como sair do beco sem saída na qual estamos. E não passar o tempo todo a recitar as frasezinhas dos grandes fundadores e a nós arrodillarmos, a nós nos ajoelhar diante de altares de supostos deuses. Não temos tempo para isso. Essa obra teve somente essa função, esse objetivo, alertar e dizer, olha, não vamos perder tempo correndo nessa direção. Vamos devotar nosso tempo, está correto? Vamos devotar nosso tempo a fazer as pesquisas necessárias para ajudar nosso povo, que é o povo mais... Bom, eu não tenho nem que falar disso, vocês sabem, que é uma destruição ímpar, uma experiência histórica como nenhum povo em toda a história teve. A destruição que continua até hoje, que não parou. Destruição que começou, como eu mostrei no livro Racismo e Sociedade, no século 7 e 8, e que continua até hoje. Ou seja, quer dizer, o século 7 e 8, as invasões árabes, a penetração do Islã, a liquidação da mulher negra por causa da imposição desses esquemas rígidos, reacionários, que trouxeram as religiões importadas do exterior, a liquidação da mulher, das possibilidades. Aí onde as mulheres africanas tinham enormes possibilidades de intervenção social, tudo isso foi arrancado. Aí onde as populações africanas tinham a capacidade de construir de maneira independente, tudo isso foi cerceado. Cerceado? Interrompido. Cerceado, sim. Sim, interrompido e cerceado. E nós acabamos onde? Nos países deste hemisfério, para construir as riquezas que Marx falou que eram necessárias, que nós construíssemos para construir o comunismo. É isso que eu queria que as pessoas compreendessem. E aqui está cheio, porque cita eles, não vou passar meu tempo citando. Não vou passar meu tempo citando.
simplesmente está nesse pequeno livro e que dá as referências que vocês podem buscar. Eu não estou aqui necessariamente para que vocês comprem, eu não estou vendendo. Não estou vendendo nem ideias, nem livros. Eu estou querendo trazer um diálogo para os nós e para todos aqueles que realmente estão interessados nas mudanças sociais, para não perder o tempo. Não temos tempo a perder. O mundo inteiro está se mobilizando em contra, não somente já da raça negra, mas já está tocando até os árabes. Vocês se lembram o hitlerismo, o hitlerismo que começou a destruir os judeus? O novo nazismo agora se tornou, tem outro alvo. Além dos negros, o alvo são os árabes, os próprios árabes que têm uma consciência histórica racista, racializada e que consideram a escravidão e o racismo como uma parte da cultura deles. Sabe o que Frantz Fanon falou? Ele falou: companheiros, não perdamos o tempo. Cessemos de imitar a Europa. Cessemos de repetir as frases dos pensadores europeus. Cessemos de ir na direção que foi a Europa. Ele falou, essa mesma Europa que fala constantemente do homem, e do homem, mas que o mata em todos os cantos da terra onde ele o encontra. Esse é o propósito disto. Cessemos de repetir, cessemos de acreditar em coisas que não são certas, são inverdades. Inverdades. Já ouvimos, olha, esse mundo comunista já até diante de nós. Não estou falando já mais de Marx, não vou falar mais deles, estão mortos há muito tempo. Mortos, bem mortos. Parece que Marx voltou da morte e estava na União Soviética e eles falaram, Marx, grande mestre, vamos mostrar para vocês o que fizemos com suas ideias. E mostraram as fábricas, mostraram tudo, mostraram a polícia, mostraram o exército. E que ele infartou. Porque o que estava vendo não é, inclusive, nada comparado com o que ele, inclusive, tinha falado. Que era um regime tão repressivo que ele estava vendo, que ele infartou. E nós temos assistido a quê? Temos assistido à queda estrepitosa, à queda brutal de todo esse mundo diante dos nossos olhos. Não estou falando de algo que aconteceu há 1000 anos atrás. Ou seja, que todo esse sistema que se fundou em todas essas obras que estão sendo defendidas por gente que, inclusive, não tem nenhum interesse em acabar com o racismo. Não tem nenhum interesse. Porque lembre que o racismo é uma questão de acesso aos recursos. E que você seja comunista ou capitalista, você precisa dos mesmos recursos. E você precisa impedir que aqueles que não têm esses recursos e que ameaçam esse poder monopólico que você tem, você precisa impedir que eles cheguem ao poder. Então, não vamos perder mais tempo. Não vamos perder mais tempo.
vamos começar a dedicar-nos a coisas sérias, como falou Frantz Fanon. E essas coisas sérias são o quê? Analisar como sair desse buraco sem saída, na qual a humanidade está. E quando falo de humanidade, estou falando em primeiro lugar nós. Porque tanto nos expulsaram da humanidade que quando as pessoas falam de humanidade, nem vem uma cor preta, não vem pretos. Já estamos em século XXI, que quando se fala do ser humano, não se fala prática, não se vê um homem negro, não se vê uma mulher negra. Já chegamos a isso. Então, esse era o propósito. O propósito desse livrinho pequeno era isso, alertar, que era tempo, muito tempo, era tempo de sair disso. Que já isso demonstrou que não funcionava. Não somente que não funcionou em Hungria, não somente que não funcionou em România, não somente que não funcionou em Albânia, não somente que não funcionou na União Soviética, a mãe do sistema, e que não funcionou em Alemanha, e que não funcionou em nenhum lugar, não funcionou em Vietnã. Olha para os vietnamitas hoje, pleno vapor para o capitalismo. Olha em Camboja, onde mataram 3 Hun Sen e os genocidas dele, e para instalar o comunismo em Camboja, mataram 3 milhões. Não funcionou aí, não funcionou na China. A China tem, olha para a China hoje, que é o país capitalista mais forte do mundo, com um partido comunista. Ou seja, e eles nem riem, para eles é normal. Então, olha, não funcionou em lugar nenhum. Eu acho que não vai ser que vai funcionar somente em sua casa. Anticomunismo? Não, eu não tenho que ser anticomunista, nem pró-comunista, não se trata de nada disso. É igual que essa questão de direita, esquerda, não se trata disso. Se trata de colocar-nos numa direção, que é uma direção que leve para a libertação dos nossos, a libertação da sociedade. Porque lembrem de uma coisa, nós não podemos também nos libertar sem arrastar toda a sociedade conosco. Porque eu não vejo os negros do Brasil se libertando sem que os indígenas se libertem também. Eu não vejo. Então, volto para Fanon. Companheiros, cessemos de imitar a Europa, cessemos de citar a Europa, cessemos de citar os grandes pensadores. Olha, você não pode nem fazer uma tese universitária sem citá-los, porque eles expulsam você do júri. Expulsam você. Dizem, olha, onde que está Althusser? Aí. Ah, não, é que não tem. Ah, não, tem que colocá-lo. Onde que está Sócrates? Onde que está Sócrates aí? Se você está em filosofia. Ah, não, tem que citá-lo. Mas eles não citam nenhum filósofo chinês. Aí você pode deixar os chineses fora, os indianos fora. Você pode deixar os filósofos do mundo inteiro fora. Esse não é o problema. Mas não deixe fora Sócrates. Aristóteles, não deixe ele fora porque é a guerra com seu orientador. E olha, não deixe fora Foucault. Aí você não passa a sua tese de jeito nenhum.
Não passa, de jeito nenhum. A banca nem quer ver você. Gramsci, Althusser, todo o grupo, toda a banda. Eles têm toda uma lista que é um crivo. Se você não citou esses 10, você está fora. Está fora. E essa experiência que você disse que está vindo para a universidade, com uma experiência nova, não querem essa experiência. Com uma experiência, não querem a experiência dos indígenas. Não querem a experiência dos africanos. Eles só querem que você referende a experiência deles. Isso. Que você referende aos grandes mestres. Então, eu estou dizendo, olha, nós não temos por que dobregar-nos a essas exigências. Quer ser esperto? Cite Foucault e logo passe os exames, saia e denuncie Foucault. Porque Foucault não tem nada a ver conosco. Ele escreveu uma obra ridícula chamada Genealogia do Racismo. Vocês leram? E não tem nada a ver com o racismo. Genealogia do racismo. E não tem nada a ver com o racismo. Tem a ver com guerras europeias. Vocês leram essa obra? Então, e o resto é igual. Então, vamos ir para as coisas práticas. Vamos ir a resolver os problemas. Vamos ser pesquisadores. Vamos ser aqueles que resolvem os problemas. Porque é para isso que estamos aqui neste mundo. Para resolver os problemas. Malcolm X falou uma coisa, e vou encerrar com essas palavras. Ele falou, olha, se você não é parte da solução do problema, é porque você é parte do problema. Muito obrigado.